A seleção nacional joga na Escócia em busca da qualificação para a fase a eliminar da Liga das Nações. O que há a conquistar no Hampden Park de Glasgow? Pedro Jorge da Cunha, chefe de redação de 00, lança o desafio no tema do dia. E Pedro, antes de mais, bom dia. Gostava de perguntar, para a qualificação, o que é tão necessário para Portugal? O cenário é muito positivo. Uma vitória ou um empate podem garantir desde já a passagem à nova fase eliminatória da Liga das Nações. Se Portugal ganhar e no outro jogo a Croácia conseguir ganhar ou empatar contra a Polónia, portanto roubar pontos à Polónia, que é a atual terceira classificada, Portugal garante desde já a qualificação para os quartos de final. Mesmo que Portugal empate, se a Polónia perder nesse jogo contra a Croácia, Portugal também assegura essa qualificação para a próxima fase. São dados importantes porque, no fundo, se isso acontecer desde já, provavelmente permitirá a Roberto Martínez, nos últimos 2 jogos, fazer aqui, de facto, experiências, ensaios mais radicais, mais diferentes do que aqueles que, nesta altura, consegue fazer, porque, no fundo, Portugal está a competir por algo em concreto. Também é importante dizer que, nos 4 grupos da Liga A, Portugal é a única seleção que conta por vitórias os jogos já realizados, o que não deixa de ser um sinal também muito positivo. No último jogo contra a Polónia vencemos, creio que também convencemos. O futebol, na maioria da... A tua crónica, muito bem escrita, diga-se de passagem, também aponta muito nesse sentido. Sim. É quase unânime. Foi uma das melhores exibições de Portugal, pelo menos no passado recente. Na tua perspectiva, é também uma boa perspectiva para o futuro? Sim, a primeira parte encantou-me, muito sinceramente. Vi um Portugal que não conseguia vislumbrar no europeu, por exemplo. Apesar de termos bons momentos, nunca fomos tão consistentes e tão convincentes como fomos até o intervalo do jogo com a Polónia. Tivemos momentos brilhantes, podíamos ter marcado mais. Portanto, estou a falar na primeira pessoa do plural, a associar-nos aqui um bocadinho à seleção, embora, de facto, a primeira parte tenha sido muito boa mesmo, com movimentações muito bem pensadas, muito bem ensaiadas, muito confortáveis. Todos os jogadores estiveram muito confortáveis nas suas respectivas funções, mesmo a defender, que quando Portugal adotava uma linha de 5 defesas, rapidamente se transformava em 4, com o Pedro Neto a dar uma profundidade e uma dinâmica ao lado direito que raras vezes conseguimos ver, de facto, no europeu. Portanto, um teste muito positivo na Polónia, mesmo com uma segunda parte ligeiramente inferior, mas muito segura, em uma vitória completamente justa, muito até serena, confortável, num estádio que não é fácil, o Estádio Municipal de Varsóvia. Já lá estive uma vez a ver um jogo de Portugal em trabalho e, de facto, não é um estádio onde seja fácil passar, mas Portugal passou de lá, de facto, desta vez com alguma à vontade até. Estreou-se o Renato Veiga, há novos nomes na convocatória. Pergunto, quem é que pode ter esperanças neste futuro próximo? Isso vai de encontro um bocadinho à minha primeira resposta. Nesta altura, se Portugal estivesse já qualificado, provavelmente Roberto Martínez conseguiria dar minutos e estreias a mais jogadores. Não sendo ainda assim, não acredito que haja muitas mudanças ainda em Glasgow na equipa inicial e mesmo nos jogadores que vão saltar do banco de suplentes. De qualquer maneira, Trincão voltou à seleção depois de uma larga ausência e fez alguns minutos. Creio que na Escócia vai conseguir jogar ainda mais tempo e Trincão, de facto, atravessa um momento fantástico no Sporting e é um dos jogadores que tem curiosidade para ver como é que ele vai, de facto, exibir-se nestes palcos da Seleção Nacional, porque é um jogador que tem tido uma carreira um bocadinho irregular, nem sempre coerente com o seu valor. O valor que Trincão tem não tem sido coerente com o seu percurso, exceção feita ao último ano no Sporting, tem sido de facto muito convincente. Depois, o João Félix, no Chelsea tem saído quase sempre do banco de suplentes, agora na Polónia foi suplente não utilizado, portanto terá na Escócia, julgo eu, alguns minutos para mostrar o mundo que vale e que vai também adiando de forma consecutiva. Samu Costa, outro nome que estreou-se na Polónia, jogou no período de descontos. É um jogador que eu não conheço muito bem ainda, esquerdino, agressivo, médio centro, já com muitos anos de La Liga. Vamos ver se terá também espaço para jogar mais algum tempo na Escócia. Tomás Araújo, que também se estreou nas convocatórias agora com Roberto Martínez. A situação do Tomás e do António Silva até é curiosa, porque na seleção o António Silva está à frente do Tomás e no Benfica parece nesta altura, por um lado, inverter um bocadinho essa hierarquia,
portanto também estou curioso para ver se Tomás Araújo ou o próprio António Silva conseguem fazer alguns minutos contra a Escócia. E finalmente depois, e aqui muito menos provável, os guarda-redes. Diogo Costa tem liderado um pelotão que tem sido depois seguido por José Sá e Rui Patrício. Na última convocatória, tanto o José Sá como o Rui Patrício, por não estarem a jogar nos respectivos clubes, portanto o Wolverhampton e a Atalanta, cederam os lugares a Rui Silva e Ricardo Velho, que estão aqui obviamente ansiosos por somarem minutos. O Rui Silva já tem um jogo feito pela seleção, o Ricardo Velho nunca tinha sido convocado, portanto há aqui também esta curiosidade para perceber se o jogo vai permitir alguma surpresa também na baliza. Vencer na Escócia não é fácil, ainda para mais com o ambiente que por norma se vive. O que esperar também deste jogo? Obviamente que é fundamental vencer, já se sabe isso, mas também do outro lado há uma equipa difícil. Nós crescemos a ver a Escócia a jogar as grandes competições mundiais europeus e a partir da altura isso deixou de acontecer. De facto, a quebra de qualidade a partir da altura, meados dos anos 90, mais início do século, passou a ser demasiado evidente. A Escócia deixou de estar nas grandes competições, voltou recentemente. De qualquer maneira, parece uma equipa ainda muito ao alcance de Portugal. Seja como for, eu tinha a impressão que Portugal nos jogos em Escócia costuma ter algumas dificuldades para ganhar. Estamos a falar em jogos muito baseados em futebol direto, com uma grande atmosfera, tanto em Glasgow como também em Edimburgo, e portanto Portugal não se costuma dar bem nestes ambientes na Escócia, porque leva a seleção portuguesa a jogar jogos para os quais não está tão preparado, pelo menos o ADN português é outro. E de facto fui ao 0-0 hoje de manhã, nós temos isto tudo bem documentado, como sabemos, e Portugal já jogou 8 vezes em Escócia, em território escocês, apenas 4 em jogos oficiais de qualificação. E a verdade é que nesses 4 jogos oficiais Portugal perdeu 2 e empatou 2, nunca ganhou nenhum. Portanto temos aqui uma quinta oportunidade para matar o borrego, entre aspas, esta expressão que não é sequer muito bonita, mas é perceptível. Portugal tem aqui uma boa oportunidade para a quinta tentativa ganhar finalmente um jogo de qualificação na Escócia. É verdade que nos 4 amigáveis que Portugal lá fez, perdeu 2 e ganhou 2. O primeiro em 66, na antecâmara do Mundial de 66, de tão boa memória para os portugueses, um brilhante terceiro lugar. Portugal ganhou 1-0 no Hampden Park com o gol de José Torres, o bom gigante. Marcou na Escócia e Portugal ganhou por 1-0. Depois, muito mais tarde, já em 2018, Portugal, também num jogo de preparação, conseguiu, em outubro desse ano, ganhar por 3-1 com golos de Bruma, Éder, o herói do Euro 2016, e Hélder Costa, que, curiosamente, hoje em dia até joga pela seleção de Angola. Marcou também nesse jogo, nessa vitória, na casa da Escócia. Portanto, prevejo um jogo com características diferentes daquela que vimos na Polónia. Portanto, prevejo uma Escócia muito mais pressionante, a insistir no futebol aéreo, apesar de já ter outras virtudes que há algum tempo não tinha. Portugal é muito mais forte se o jogo for para um controle mais de bola, mais de passe curto, mais de paciência. Se for mais para aquele lado físico, a Escócia poderá criar alguns problemas a Portugal, quanto mais não seja tentar adiar o primeiro golo português, mas portanto aqui um bom desafio para percebermos se Portugal de facto está tão bem como demonstrou na Polónia. Apesar dos triunfos recentes de Portugal, Roberto Martínez, inclusive em entrevista ao 0-0, apontou muitas fichas para o Mundial. Mesmo na última conferência de imprensa voltou a referir a importância do Mundial 2026. O que é que podemos recolher para o futuro, não só do último jogo, mas também deste que se perspectiva também ele difícil? Diogo, acima de tudo, eu acho que agarrar a ideia de jogo, a principal ideia de jogo, que é uma coisa que nós não conseguimos perceber no europeu, qual era de facto a principal ideia de jogo do Roberto Martínez. É um treinador com boas ideias, acho que ele conseguiu, a dada altura na qualificação para o europeu, encontrar os melhores caminhos para esta seleção portuguesa. Depois acho que abandonou-os parcialmente no europeu, porque de facto não consigo encontrar a seleção confortável quando joga com 3 centrais, de facto que são 3 defesas centrais, ou então 2 centrais e um médio defensivo, como aconteceu algumas vezes com o Danilo, por exemplo, contra a Geórgia. Neste jogo na Polónia, a equipa muitas vezes defendeu com 3 centrais, mas o terceiro central era o Diogo Dalot, e isso faz toda a diferença. Logo que a equipa recuperava a bola, a primeira zona de progressão, a primeira fase de construção,
quando era dada pelo Diogo Dalot, permitia que o Pedro Neto se estendesse muito no terreno e a equipa ficava logo muito mais confortável. Faz toda a diferença ser o Diogo Dalot assumir essa fase de construção ou ser um dos centrais. E Portugal, com esta postura, com esta ideia de jogo que levou a jogo em Varsóvia, pareceu-me de facto muito confortável, portanto, muito bem pensado por parte de Roberto Martínez. Nuno Mendes também atravessa um momento muito importante, muito feliz, e dá uma vivacidade ao flanco esquerdo com o Rafael Leão, que raramente vimos também no Europeu. Rafael Leão finalmente mostrou que pode ser um jogador de elite. O Rafael Leão é daqueles jogadores que às vezes consegue, desculpa uma expressão, tirar-me um bocadinho do sério, porque eu olho para ele e vejo tantas coisas boas e depois em 90 minutos consigo agarrar em 3 ou 4 momentos só, portanto é pouco para um jogador desta qualidade. E o Rafael Leão, na Polónia, de facto deixou os polacos com a cabeça à roda, fez um jogo fantástico, principalmente até ao intervalo. Há muitas coisas boas a reter da vitória na Polónia e eu acho que a principal é de facto para a convicção que eu tenho que o Roberto Martínez agarrou aqui uma ideia de jogo que pode ser muito bem uma compatibilidade entre os três centrais e um plano de jogo que projeta muito bem a equipa no ataque, pelo lado esquerdo, pelo lado direito e depois pelo meio, obviamente, com Bernardo Silva e Bruno Fernandes, tudo é possível. Obrigado, Pedro. A Seleção Nacional foi o ponto central no tema dia desta segunda-feira e já sabe, pode assistir a tudo nas plataformas habituais.